eu sou um fã daquela frase do John Doerr de que ideias não são nada, execução é tudo, né? Então, assim, executar mais, né? De ideias a saúde tem bastante, né? Mas como que eu executo? Como é que... E eu não falo do executo do necessariamente como é que eu vou programar, mas como é que eu torno algo execuível? Como é que eu torno algo viável para esses players da saúde? Eu vou atender realmente um interesse de alguém que vai pagar essa conta? Então, eu acho que esse ponto de execução ele é bastante importante. E o segundo... E daí, conversando um pouco com aquilo que eu falei de que a saúde compra de uma forma diferente, a gente tem que observar, e acho que isso é fundamental, de que a gente precisa de soluções que já cheguem na sua V1 mais maduras, porque soluções médio maduras para um setor no momento que a gente está é muito complexo. Então, assim, buscar um diamante um pouco mais lapidado não é um segmento que compra MVP, não é um segmento que compra no teste AB, não é um segmento que a gente testa, depois a gente vê. Não, é um segmento que já tem uma expectativa mais alta das soluções que chegam. Então é um meio termo entre resolver uma dor específica de alguma forma replicável, ou que tenha um roadmap dentro da própria instituição, ou que seja replicável daqui a pouco em outros clientes, mas acho que é super importante, assim, uma execução mais bem feita, um MVP que não tenha tanta cara de MVP, que ele já esteja mais pronto, porque... Como são muitos stakeholders que vão interagir, então vamos pensar numa operadora ali, tu tem a própria operadora, tu tem o beneficiário, tu tem o médico, tu tem o associado, são múltiplos atores, tu tem a secretária do médico, no hospital tu ainda tem os interesses do hospital, do familiar. Então, assim, se ele vem muito cru, a tendência é que a gente não vai poder expor ele para o mercado, porque são muitos interesses e muitas pessoas que interagem nesse segmento, não é uma relação um a um. Então, nesse sentido, soluções mais prontas, um vetor de entrada claro, um roadmap de onde quer chegar, o KPI que vai ser atingido e como que vem esse dinheiro que a instituição, que a organização, que o hospital ou que o médico vai pagar, faz total sentido. Então a gente vê assim, a gente tem que facilitar a vida das pessoas e tudo isso sem dar mais, vou chamar de sem dar mais trabalho, mas na prática assim, sem adicionar mais um volume de trabalho numa área que hoje a gente já sabe que do dia a dia de um médico e das equipes, a gente deve estar falando aí que algo próximo a 30%, 40% do dia dele é burocracia, né? Então como é que a gente desburocratiza um pouco esse setor, gera resultado e ao mesmo tempo consegue ter uma porta de entrada, que a gente chamou de vetor, que nos permite expandir. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast. O Vibe Podcast, que é uma iniciativa que a gente tem para trazer founders de startups da saúde, pessoas que se relacionam com a inovação em saúde, para trazer um pouco dos temas, desafios, oportunidades que a gente vê. Hoje vocês vão conferir com a gente aqui uma conversa super legal que eu tive com o Tomás Troian, que é coordenador de inovação do Atrio e do Moinhos de Vento, onde a gente discutiu um pouco de como a gente pode construir produtos para a área da saúde, né, produtos relevantes para a área da saúde que possam realmente ter sucesso lá na frente. Então a gente trouxe vários insights aí para quem está empreendendo, para quem está começando nessa jornada de saúde, ou até para aqueles que já estão com o produto no mercado e precisam daquele empurrão. A gente falou muito sobre isso, então confere com a gente aí que vai ser muito legal esse episódio. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Vibe, esse momento que a gente construiu ao longo dos anos para trazer referências dentro do mercado da saúde, para discutir sobre temas aí que estão sendo assunto, né, nesse dia a dia de inovar, de empreender na área da saúde. Hoje estou aqui com o Tomás, coordenador de inovação do Hospital Moinhos de Vento, um dos hospitais referências aí no Brasil no que diz respeito à tecnologia, atendimento e cuidado com os pacientes. E a ideia hoje é a gente falar de como levar produtos, né, como desenvolver produtos dentro da área da saúde que realmente possam ter sucesso, né? A gente sabe que pós-pandemia ali a gente teve um boom de soluções sendo desenvolvidas para a área da saúde, a gente viu muita startup surgindo e com o passar do tempo a gente foi percebendo também, cara, uma certa dificuldade que eles têm para colocar essas iniciativas no ar, poder crescer e escalar elas todas, né? Então aqui no Vibe a gente vive muito isso, né? Para quem não conhece, o Vibe Hub de inovação da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, onde a gente conecta, acelera e investe em startups da saúde, além de
rodar todos os projetos de empreendedorismo aqui para os nossos colaboradores, então uma atuação bem diária assim, com a temática de inovação, assim como o Thomas tem ali no Átrio e no Moinhos de Vento. Vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho para contar um pouco mais do que a gente faz. Mas enfim, hoje o bate-papo é sobre isso, tá? Discutir um pouco como a gente pode transbordar aquela questão do MVP e do primeiro cliente, realmente ter um produto capaz de gerar impacto na área da saúde e ser contratado, no final das contas, né, por aquele cliente pagante que realmente vai fazer com que a startup possa continuar crescendo, não só a startup, mas a empresa de tecnologia, né, a empresa de base tecnológica que está desenvolvendo alguma coisa dentro da área da saúde. Então, Tomás, antes de mais nada, cara, muito obrigado pelo teu convite, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. E, cara, te apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece, quem é o Tomás aí, para a gente poder começar esse papo. Valeu, Rafa, mais uma vez. Te agradecer aí, sabe, da minha admiração por ti e por todo o trabalho que vocês têm feito aí no Unimed VTRP, mas também no Vibe aí, com certeza é uma inspiração a todas as trocas que a gente faz. Então, brigadão por a gente fazer esse bate-papo aqui, que é um pouco da nossa discussão no dia a dia. Mas vou tomar a liberdade de me apresentar um pouco e falar um pouco da cadeira que eu estou sentado hoje, qual é a nossa visão e nossos vieses a partir do que a gente entende como inovação em saúde. Então, né, sou Thomas, eu coordeno os times de inovação e de consultoria aqui no Hospital Moinhos de Vento e responsável também pelo Atrium, que é o centro de inovação do hospital. Né, sou administrador de formação, mestrado em engenharia de produção, então eu tenho um viés de olhar muito para processo e muito para negócio dentro dessa visão da inovação como um gerador de receitas, não somente como um otimizador de processos. E, cara, nosso papel e nossa função aqui dentro do Atrium, a gente descobriu que a nossa tese de inovação tinha que ser usar os desafios que a gente encontra dentro do hospital e que o hospital acaba por concentrar muito dos desafios que a gente encontra no mercado da saúde, tanto por a gente interagir com o paciente, com o familiar, enfim, mas também por ele ser um dos grandes responsáveis de boa parte do que a gente fala dos desperdícios e das ineficiências, a gente encontra na saúde dentro do setor hospitalar. Né? Por mais que ele represente, de certa forma, todos os atores, seja ele governo, indústria farmacêutica, soluções, médicos prestadores ou a prestação de serviço. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma visão holística e o Atrium vem para translacionar e, de alguma forma, traduzir o que são esses desafios por meio de soluções. Né? Então, a gente incuba, acelera, investe e conecta também startups da saúde, desafios da saúde, mentores. Temos uma rede hoje com mais de 110 mentores aí dentro do Atrium, das mais diferentes áreas. Temos mais de 700 startups que passaram de alguma forma em algum processo, em algum scouting aqui pela área. Diversos processos, né, já implementados, enfim, temos 7 investidas aí dentro do portfólio. Então, esse é o nosso cenário atual. E acho que é com base um pouco nele aí que a gente deve conduzir aí toda a conversa. Sim, não, maravilha. E assim, para ir direto ao assunto, porque o nosso papo vai ser, quando vê, passou, né? Então a gente pode ir trabalhando um pouco disso. Eu acho que só para aquecer, assim, né? Começar do maior para o menor, né? Então, assim, quando a gente fala em produtos relevantes no mercado de saúde, pô, um negócio super abstrato, assim, falando desse jeito, né? Mas eu queria pegar contigo assim, cara, o que isso significa para ti? O que significa um produto relevante para o mercado da saúde para o Tomás? Então, assim, o que diferencia, no final das contas, aquela solução promissora daquela que, cara, legal, tá desenvolvendo, mas não enxerga muito futuro naquilo que está sendo feito? Legal. Bom, para a gente começar entendendo do que é efetivamente, né, um desafio na saúde ou uma solução para a saúde, eu acho que a gente precisa entender um pouco da complexidade da saúde, né? Então, acho que eu comentei rapidamente ali, mas é uma área, um setor formado por múltiplos atores. Eu acho que o grande primeiro ponto, e acho que em algum momento a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas é entender de que são desafios multifacetados, né? Eles não são desafios, geralmente não são simples, porque eles interagem com múltiplos atores que por vezes têm interesses divergentes. Então, se eu for falar aí de produto de sucesso dentro da saúde, eu acho que alguém que consegue de alguma forma também ter uma
ter uma visão que consegue unificar os diferentes desafios desses diferentes atores na forma de gerar retorno para algum deles. Né? Se algum desses atores não tiver bem alinhado ou for deixado de lado esse tipo de decisão, geralmente são soluções ou são produtos que acabam não tendo vamos chamar de uma alavancagem, mas eles acabam não tendo tanta atração no mercado. Então, por vezes, muito interessante, por vezes atuam sim de uma dor, mas às vezes essa dor ela não é comprada por algum dos atores e eles podem inviabilizar. Então vamos lá, se eu fosse trazer o conceito de um produto ideal, para mim ele conseguir ter um vetor de entrada dentro do segmento que consiga atender múltiplos atores e múltiplos interesses na forma de gerar retorno para parte ou para todo do sistema. Sim, Pô, eu acho que falou legal quase ali. Conceitual, né? Ficou quase um verbete aqui de dicionário, assim, né? Pô, como é que é? Mas acho que uma das partes da tua fala inicial ali, inovação não só como melhoria de processo, mas também como incremento de receita. Eu acho que é um tema legal, daria uma discussão inteira só sobre isso, né? Mas quando a gente olha para o setor de saúde, ele acaba tendo muitas particularidades, né? Então, assim, que nem tu falou, tem vários atores às vezes. Os incentivos, a gente sabe, às vezes são conflitantes, né? Então, assim, o que vai ajudar um talvez vai prejudicar ou, né, tirar um pouco de mercado de outro, e isso às vezes, e aí dependendo de quem tem mais força, acaba tomando a decisão ali, né, de se aquilo vai para frente ou não. Então, tem particularidades, assim, diferente de outros setores. Não, todos os setores têm, não vamos dizer que não, mas assim, a saúde parece que é mais nervosa, assim, quando a gente conversa com empreendedores de outras áreas, acaba percebendo um pouco disso. Então, eu queria entender, assim, na tua visão, um pouco, quais são os maiores erros de quem está construindo, né, um produto de saúde, costuma cometer por não entender essas especificidades, porque o que eu percebo muito, assim, em algumas startups é assim, eu fui no hospital e eu fui muito mal atendido, então eu vou criar uma solução que vai melhorar esse atendimento. Sei lá, tô dando um exemplo aleatório aqui. Aí ele acha, por ter vivido essa experiência, ele pode criar uma startup que vai fazer a diferença, só que ele não entende as especificidades de, mas o que é um hospital? O que impacta ter mais pessoas ou menos pessoas ali num pronto atendimento para poder fazer um melhor, para ter mais pessoas, para atender, para diminuir o tempo. Então, quando ele não entende isso, às vezes ele pode cometer alguns erros iniciais, assim, né? Tipo assim, cara, não consegui entender qual é realmente o fluxo todo que acontece aqui. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Mas assim, quais os erros que tu percebe no momento de construir essas iniciativas? Assim, eu citei algum exemplo aqui de só vivência pessoal, de não ter vivido na área para entender um pouco mais, mas eventualmente outros que tu já tenha percebido. Eu vou pegar o gancho justamente nessa superficialidade do entendimento dos desafios. Então, assim, ele é um setor que sim, tem muitos desafios, mas eu acho que o maior erro que eu vejo hoje nos founders e nas soluções que a gente acaba avaliando aqui é subestimar os problemas. Né, não entender a causa raiz dos problemas, e muitas vezes isso acaba, quando tu subestima o problema, tu subestima por vezes a facilidade de implementação, e tu subestima também como é que tu soluciona ele. Eu posso trazer diversos exemplos, mas vamos seguir no teu exemplo ali daqui a pouco até de jornada do paciente, né? Qual é o ganho efetivo que eu tenho no aprimoramento de uma jornada? Por que acontece algumas gafes e alguns erros nessa jornada? Ou eu vou desenvolver um novo, sei lá, uma nova órtese, né? Para quem passa por alguma coisa, por algum trauma, enfim, subestimar o problema. Eu digo, seria muito legal. Vamos trazer um exemplo que acontece volta e meia, né? Eu queria imprimir em 3D uma órtese, eu queria daqui a pouco mudar a forma de prescrição de determinado medicamento. São muitos atores envolvidos numa órtese, tem pessoas que pagam, né? E, né, vocês aí no lugar de fala de operador, tem gente que está tomando risco pela cura e pela saúde dos outros. Então, subestimar que é uma via única de tomada de decisão, eu acho que é o maior erro que eu vejo hoje. Não entender que o sistema de saúde ele é composto por um médico que por vezes indica, por um paciente que sente a dor, por uma operadora que autoriza e por um prestador que ele tem, né, os seus protocolos, os seus processos, enfim. Então, eu acho que subestimar tanto a tomada de decisão quanto
facilidade da tomada de decisão na saúde, eu acho que é o maior erro. E o segundo maior erro, que ele vem um pouco a reboque disso, são para soluções que trabalham com dados e que acessam pacientes dentro da saúde, né? É muito fácil a gente fazer um MVP quando eu falo de um e-commerce, por exemplo. Quero fazer um produto B2C, eu quero fazer algo simples, que o cara vai, entra no meu site, eu vou testar se uma comunicação funciona, se um carrinho de compras funciona, se uma régua de comunicação funciona. É muito fácil tu fazer MVP, tu testar e tu pivotar. Seja o teu produto final, seja a tua régua de comunicação, seja a forma com que tu engaja, seja a forma como tu premia determinado produto. Agora, quando a gente olha para a saúde, é muito importante a gente olhar que a gente está falando, quando eu for acessar um dado, é um dado sensível, então, por vezes, os hospitais, as operadoras e quem estiver envolvido nesse processo, o médico, ele não vai querer disponibilizar esse dado porque ele envolve risco. Então, assim, as soluções elas já têm que nascer mais maduras do que nos demais setores. E a gente conversa diversas vezes, tu já deve ter me ouvido falar bastante sobre o antagonismo de inovação em saúde, né? É um setor que está acostumado, inclusive no modelo de compra. A forma de comprar saúde ela é diferente, né? Toda a formação do profissional de saúde vem daquela formação de base, da pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, ele vem de uma validação muito constante. Então, a lógica de compra também muda, porque a gente quer certificação, a gente quer validação. Então, tu tem que pagar um hospital ou algum player da saúde pagar por uma POC, por vezes já começa a ir contra, porque, cara, tu nem me provou que tu consegue funcionar e tu já tá querendo me cobrar. Então, assim, tanto as trocas de dados quanto a forma da gente fazer essas conversões, ela é bastante distinta de diferentes formas, né? Então, se eu fosse tentar concentrar em 2 grandes pools, eu diria que o primeiro deles é subestimar a cadeia, né? Subestimar como é que é feita a tomada de decisão e a quem ela impacta. E o segundo deles é subestimar também que é só acessar o dado ou que é só acessar o paciente. Isso, por vezes, é muito protegido, né? Até pelos riscos, né? Óbvio que a gente nem sempre vai estar falando de entrar no centro cirúrgico e trocar alguma coisa, mas, por vezes, um próprio processo pode prejudicar de alguma forma algum dado sensível, alguma coisa assim. Então, tem um cuidado que ele é muito maior do que em outros segmentos. Não, e eu percebo, assim, essa questão da complexidade do problema que tu trouxe, eu queria até dar uma reforçada nisso. Às vezes, eu vou criar a solução vai ser a mais incrível, cara, mas a complexidade não é tanto, né? Volta e meia eu falo assim, cara, o que que tu precisa para uma startup ter sucesso? Cara, talvez 50% seja o produto, né? Tipo assim, o produto ele precisa ser bom, mas ele tá longe de ser a única coisa necessária para o negócio dar certo. Talvez ele seja, assim, fundamental. Sem isso, não vai acontecer. É o básico. Mas se tu não tiver, cara, bom relacionamento, fôlego para aguentar negociações de 6 meses, 8 meses, 10 meses. A gente fez recente uma live com a VP da Conexa que falava assim, cara, os meus ciclos de venda são longos e eu tô acostumado com isso. Então, a gente teve muito também a migração, né, de pessoas de outros mercados vindo empreender na área da saúde. A gente, poxa, como é demorado, cara, como as coisas não acontecem e muitas réguas de decisão, precisa passar por um, depois por outro, depois por outro. E é isso aí, quem está acostumado e faz isso no dia a dia já, né, as empresas, talvez por isso que a gente não tenha tantas empresas de tecnologia em saúde no mercado, porque, assim, o cara às vezes ele foge, né? Tipo, eu vou sair daqui porque realmente não dá, né? Não, o ciclo de conversão ele é longo e eu acho que uma das grandes sacadas é assim, algum dos stakeholders tem que ser próximo a ti. Então, assim, se eu quero vender vamos para um hospital, que são os casos aqui geralmente do muitos. Algum stakeholder tem que estar muito comprado naquela tua solução, né? Seja eventualmente um parceiro médico, seja eventualmente um parceiro de um executivo, seja via, né, time assistencial, enfermagem, equipe multi. Algum stakeholder ele tem que estar muito comprado naquela ideia, muito fechado. E até pode levar para outras conversas no nosso papo aqui. Não tem solução que vá resolver todos os problemas juntos, né? E eu acho que a gente ouve bastante disso, eu tenho certeza que tu ouve bastante aí no Vibe, a gente ouve bastante. Não, eu resolvo tudo, eu resolvo telemedicina, interoperabilidade, ERP, prontuário eletrônico com inteligência artificial.
já é desqualificado na primeira frase. Porque Isso assim, a aí. gente sabe que de novo, subestimar a capacidade de solução, né? Aqui no Moinhos é um hospital centenário, né? Não, já está no auge da sua eficiência. Sempre pode melhorar, ainda tem muito Sim. desperdício. Mas tem uma rampa de eficiência e de evolução muito grande. Não é nada vem tão simples assim e resolve de forma tão rápida. Uhum. Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que já conecta até com essa próxima pergunta que eu deixei aqui. Ah, porque a gente sabe que muitas soluções assim que são desenvolvidas são boas, né? Aquilo que eu falei, pô, é um produto bom, é uma solução boa, isso aqui faz sentido. Mas por uma razão ou outra elas não pegam, né? Tipo assim, cara, não consigo, né? Eu boto na frente, vou lá no evento, apresento, os caras gostam, mas na hora de marcar reunião para evoluir, eu não consigo gerar contrato por conta disso. E aí eu queria escutar de ti, assim, o que que costuma faltar nesses casos, né? É uma falta de um modelo de negócios que, que sustente aquela compra, né? Que faça sentido para quem está comprando, é o entendimento de como funciona o fluxo daquele parceiro. Então, como a gente falou, poxa, tem várias áreas diferentes que cuidam de coisas, então às vezes eu estou oferecendo uma solução para essa área, mas essa solução depois vai ter que passar por outras, e aí, como ela não está integrada, não vai funcionar. A gente escuta muito aqui questão de integrações, né? Então, assim, até quando nos oferece, integra com o RP tal, integra com não sei o quê. Eu disse, não integra. Pô, então tu vai ter que ter uma camada de serviço, porque tu vai precisar construir essa integração. E aí eu também começa a ficar difícil, porque toda vez que tu vai construir uma integração é algo difícil. Ao mesmo tempo, a startup ela não pode ter integração com todo mundo, porque ela não consegue, né? Humanamente impossível pegar lá os 20 ERPs ali prontuários, sei o que, e tem uma integração, porque eventualmente alguém vai precisar. Então fica aquela coisa assim, como é que eu tomo essa decisão? Então, eu tenho certeza que tu já deve ter visto soluções boas que não conseguiram escalar, assim, e na tua experiência eu queria entender, assim, qual tem sido o diagnóstico que tem percebido no momento de olhar, pô, cara, isso aqui faz todo sentido, cara, o time é bom, por que não consegue dar o próximo passo aqui, sabe? Muito Legal. caro, às vezes a galera também acha, vou cobrar R$ 1 por vida do Rafa lá na Unimed. Eu falei, cara, eu não vou te pagar R$ 170 mil por mês, eu tenho 170 mil vidas aqui sob cuidado. Não tem como, tipo assim, não dá, né? Não, mas. E aí faz um business plan em cima de uma receita como essa, quando vê na prática, cara, preciso te pagar centavos, talvez. Isso se tu entregar um valor, conseguir comprovar esse valor para mim. Então, é uma realidade difícil para quem está empreendendo. A gente sabe Super. disso. Ao mesmo tempo, do nosso lado aqui, a gente tem que fazer o sistema todo ficar de pé financeiramente. Assim, então, queria te ouvir um pouco sobre essa questão de soluções que são interessantes, que são boas, mas que acabam não se desenvolvendo, porque, cara, falta alguma coisa ali para azeitar, sabe? Uma engrenagem que faça os dois lados conseguirem se encontrar. Legal. Vou trazer alguns exemplos do que a gente vê aqui, que é o que mais funciona, tá? Existe uma discussão bastante ampla sobre algumas temáticas, tanto de inovação quanto de transformação digital, mas eu acho que o grande problema que eu vejo hoje é uma solução. Eu diria que antes de fazer um business model canvas, que eu acho que ainda faz todo sentido esse pensamento, porque a gente ainda vê que muitos deles não pensam, mas, cara, qual é o KPI que eu vou mudar na tua instituição a partir do momento que eu tiver um contrato contigo? Né? Eu Uhum. começaria Boa. todo e qualquer pitch. Qual é o KPI? Qual é o ponteiro que eu vou mexer? Eu não preciso mexer em 150, mas ponteiros que sejam efetivamente mensuráveis. Então, assim, posso dizer assim, eu quero uma solução que dê ROI. Eventualmente não seja ROI necessariamente, mas assim, eu consigo medir o que eu vou ter de melhor aqui. Seja num tempo de atravessamento de determinado processo, seja no aumento de vida, se for uma operadora, seja na melhora do desfecho, se for algo de medicamento, processo, protocolo, enfim, mas ter um KPI claro. Né, eu vou entrar e eu vou mexer aqui. Eu vou mexer no teu no-show dentro de exames. Eu vou mexer no tempo de agendamento. Eu vou mexer no volume de pessoas codificando DRG na tua área de valor em saúde. Eu vou mexer no volume de cirurgias que tu faz dentro de um mês.
Então, assim, e pensando também no caso como vocês têm aí na Unimed, né? Pô, eu preciso mexer, eu vou conseguir mexer na sinistralidade? Será que eu consigo comprovar que eu reduzi a sinistralidade a partir de alguma coisa? Então, não somente de ter o KPI, claro, mas ter uma forma realmente factível de comprovar ele depois. E a sinistralidade eu acho que é um exemplo legal da gente trazer, né, Rafa? Porque na prática, a sinistralidade é algo que ele não é tão inerente a uma única solução. É multifatorial e, eventualmente, uma vida, né, que passe por um tratamento de alto custo pode derrubar toda uma tese de sinistralidade dessa própria ferramenta. Então, como que a gente Uhum. cria um KPI que a gente efetivamente consiga comprovar, que faça sentido, que eu mostre ROI e que eu consiga metrificar isso numa validação de uma POC? Então, de novo, se a gente vai olhando que é um segmento que tem um ciclo de venda longo, ele gosta de comprar geralmente testando, seja um POC, um freemium, algo subsidiado, enfim, o principal ponto para quem está construindo é: eu vou atuar nesse KPI ou nesses 3 KPIs, a gente vai mensurar daqui para trás 12 meses e daqui para frente em 3 meses eu te provo o resultado. E depois também tem a decisão das próprias instituições que compram isso, né? Muitas vezes a gente ouve falar de, se tu comprar essa ferramenta aqui, tu pode realocar 3 pessoas que estão fazendo determinada função para outra função. Mas também cabe aos executivos das áreas que depois que a tese se comprova, tu também realocar essas pessoas, porque senão vai virando um empilhamento de custo. Eu trouxe a ferramenta daqui a pouco para realocar pessoas para outra atividade e eu não realoco as pessoas, daí eu fiquei com custo e com as pessoas, e daí é o Sim. cenário horrível da ineficiência, né? Que é por vezes tu também não tomar a decisão pós-implementação e pós-operacionalização daquilo ali avançado. Sim, eu acho que essa questão, tu deu o exemplo da sinistralidade, que a gente tem várias startups no mercado que tem esse objetivo, eu vou atuar na tua sinistralidade, né? E é sempre, é muito complexo, assim, porque diz assim, eu vou aumentar, eu diminuo. Gente, para quem não entende, né? Eu acho que a galera que está nos escutando entende sinistralidade, mas é aquela quantidade de custo, né, que gera dentro de uma carteira, dentro do plano de saúde. Então, quanto mais sinistralidade ela tem, mais ela está gastando com a sua carteira com ações de saúde, né? Então, assim, o objetivo de qualquer operadora é diminuir a sinistralidade dos planos. E aí vem muita startup dizer assim, eu diminuo a tua sinistralidade. Tá, mas tu diminui como? Não, porque está comprovado que uma população mais saudável, que pratica mais exercícios e se alimenta melhor, diminui a sinistralidade. Daí eu falei, tá, isso é claro, né? Assim, então eu promovo isso. Tá, mas e como é que eu vou saber se aquela promoção que tu fez realmente gerou uma sinistralidade menor lá na frente? Sim. Então, assim, não, tu vai me pagar R$ 1 por vida, que nem eu dei o exemplo, eu vou proporcionar lá uma plataforma de XYZ, e com base nisso vai diminuir. Então, os resultados começam a aparecer em 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, então eu estou tomando o risco aqui de pagar 3, 4 anos uma solução, tenho que garantir o engajamento dessas pessoas, porque a gente sabe que muitas soluções, às vezes, o paciente não quer usar, o cliente não quer usar, para talvez eu ganhar. Então, fica muito difuso, assim, fica muito genérico, e aí é difícil tu E levar para a daí entra nas diretoria e conseguir métricas aprovar. e daqui a pouco entra nas métricas de vaidade também, né? Que é para o pessoal que nos acompanha aí, acho que sabe um pouco disso, do risco dessas métricas. É porque eu vou melhorar a experiência, enfim. É um momento de baixa de liquidez, de grana, de investimento. Então, quem tá de alguma forma né, entrando nesse mercado, precisa entender também que vai ser avaliado muito o retorno de qualquer investimento, e ele, por vezes, não é um retorno que vai se poder esperar 6, 12 meses, 36 meses, não se tem. Então tem que ser alguma coisa que tu mostre ao menos para onde que vai direcionar a melhora e de alguma forma também viabilizar a comprovação dessa melhora a ponto de justificar o pagamento, né? Métrica de vaidade nesse momento vai ser, é porque tantas pessoas acessaram um aplicativo que eu desenvolvi, enfim, mas isso geralmente, né, isso efetivamente gerou resultado na ponta, fez diferença, mexeu o ponteiro. É isso aí. Não, muito bom, muito legal. E assim, é uma coisa um pouco mais, né? Eu e o Thomas aqui, quando a gente conversa, é umas coisas um pouco mais duras, assim, né? A gente fala assim, poxa, vamos. Mas o objetivo no final é esse, né? É trazer a realidade realmente, poxa, o Thomas
num dos melhores hospitais do Brasil, poxa, o Vibe aqui, como Unimed também, uma operadora que está no mercado, que trabalha há muito tempo com isso. Então é legal, assim, trazer esses pontos, porque quem está nos assistindo e quem está empreendendo, cara, precisa saber que o jogo funciona dessa forma. Adorei o teu exemplo, Thomas, de chegar assim, cara, o slide inicial do pitch deveria ser assim, cara, eu atuo neste KPI, diminuo isso, isso, isso. Porque daí o cara, a pessoa, né, esse é o meu KPI. Esse é o meu, tipo assim, Exato. custo assistencial com medicamento oncológico, custo assistencial com terapias, custo assistencial com internação, custo assistencial com deshospitalização. Ali, cara, esse é o KPI. Se tu consegue, de alguma forma, comprovar, né, daí tem o pitch para isso, daí tem a força de vendas, vai ter o convencimento, mas, ó, é aqui que eu atuo. E aí, se o cara tiver interessado em realmente fazer diferença nesse setor, por conta de incentivos, por conta de um monte de outra coisa, aí, poxa, a tua solução talvez tenha mais chances de ir para a segunda reunião, né? Sempre brinco assim, Claro. como eu faço para ir para a segunda reunião? Aquela primeira reunião eu apresentei, não sei o quê. Tá, agora me coloca com quem não vai assinar o cheque, mas pelo menos vai decidir Tem pela empresa. interesse na melhora desse KPI Isso, por vezes, né? exatamente, Não, exatamente. acho que a linha é exatamente essa, né? Se eu vou atuar numa frente, como é que eu atuo nessa frente? E eu faço minha culpa também do nosso lado, né? Seria muito interessante a gente trabalhar com contrato de risco, ou daqui a pouco trabalhar com modelagens, né, de, vamos lá, success fee, alguma coisa assim. Sim. Então, não sei se tem alguém da saúde aí que conhece os modelos de success fee, que quiser nos dizer. É muito raro na saúde tu ver, né, alguém que trabalhe com taxa de sucesso e que premie o sucesso na solução. Então, também tem um pouco do outro lado, assim, que o mercado também não está tão maduro, às vezes, a ponto de comprar esse risco, mas ele sabendo em qual linha de custo aquela solução vai poder melhorar ele, já tem uma possibilidade de chegar nessa segunda reunião com um tomador de decisão sabendo o que é possível, o que não é possível, enfim, Uhum. e de fato aprofundar na capacidade dessa solução. E daí depois deixa para a POC para comprovar, porque às vezes é 1, 2% de melhora que justifica toda a operação de uma nova De plataforma, uma enfim, então, solução. e usa isso como um vetor de entrada dentro do segmento. Então acho que esse é Isso. esse é o ponto. Eu gosto muito de falar sobre os vetores de entrada, porque é isso. Eu entro dentro de um processo específico, eu comprovo naquele processo específico, e a partir disso eu consigo ampliar para outras áreas, ampliar mais processo, começa a ir para frente daquele processo. Trabalhei com agendamento cirúrgico, tá, então eu posso ir para trás, posso ir para a agenda do médico, posso ir para frente, posso ir no acompanhamento do paciente no momento da internação, posso ir ainda mais para frente, eu vou para os dados de desfecho pós-alta, eu posso ainda para frente ver daqui a pouco assim como é que eu fidelizo esse cara para novos tratamentos, enfim, então achar um vetor de entrada dentro do segmento é super importante, pegar um stakeholder que seja parceiro, seja ele o médico, assistente, mas ter um que realmente seja parceiro, que esteja interessado na melhora desse KPI, e a partir desse vetor de entrada tu vai ampliando em termos de escopo, né, para ter menos ferramentas. Ainda não existe super app na saúde, a gente ainda vai um tempo avançando nessa colcha de retalho de diversas soluções, para depois a gente chegar num momento de consolidação, enfim, do mercado, que eu acho que a gente ainda está numa curva ascendente antes de começar um movimento de consolidação que a gente deve enxergar nos próximos 3 a 4 anos. Sim, eu concordo. Bom, tu tá otimista. Tá otimista, porque Temos que temos que ser. ser, né? Mas enfim, a gente tem alguns entendimentos sobre isso também. E eu acho que é importante, assim, acho que um pouco do que tu falou de, cara, andar na cadeia, acho que é importante, assim, porque, cara, um hospital, uma operadora, tu não quer ter 10 fornecedores fazendo uma fatiazinha pequenininha, porque vão ser 10 integrações, vão ser 10 contratos, vão ser 10 renovações de contrato, vão ser 10, eventualmente um desses 10 para de trabalhar tão bem, então aquela cadeia fica prejudicada, então eu não consigo ir do quinto para o sétimo direto, tem que passar pelo sexto, aí o sexto não está mais afim, parou de fazer o trabalho, poxa, eu preciso achar um substituto para aquilo. Então, eu acho que antes da consolidação, talvez, das soluções, talvez vai ainda encontrar poxa, anda um pouco, sabe? A gente volta e meia para algum fornecedor, a gente diz, tu consegue fazer isso aqui também para mim? Porque assim, a gente não está conseguindo achar um fornecedor, não queria ter mais um fornecedor, então assim, tu consegue organizar isso aqui para mim? Consigo. E às vezes cai aqui startups que querem ser só tecnológicas, né? E não querem trazer camada de serviço junto. E na saúde a gente tem percebido que tem sido cada vez mais difícil. Não, eu só trabalho
cara, tá aqui a tecnologia e tu faz tudo. Ah, mas assim, daí eu vou ter que contratar lá uma outra de serviço que daí não vai integrar bem com a tua solução, por que daqui a pouco não fazer? E a gente já começa a ver alguns exemplos de quem tá botando uma camada de serviço ali junto, pô, funcionar, entregar, e aí tu vai aumentando o contrato dessa empresa, dela vai começando a ganhar mais recursos ali pro que ela faz, e começa a ficar legal. E eu acho que dentro dessa conversa de mercado ainda, acho que a gente já trouxe alguns exemplos e falou um pouco sobre isso. A gente tem talvez duas características do setor da saúde. Assim, um setor muito regulado, né? Então, que a gente falou, poxa, tem ANS, tem Anvisa, tem Metro, tem Anatel, um monte de setores, ele tem vigilância, um monte de coisa. Né? Anvisa a nível nacional, mas tem as vigilâncias estaduais, municipais, tem um monte de coisa acontecendo ali. Ao mesmo tempo, tu tem também bastante intermediários. Então, tu tem distribuidor, tu tem o cara que desenvolveu a tecnologia, tem o distribuidor, tem o vendedor, tem o hospital que usa, tem o operador que paga, tem o médico, né, que é um influenciador ali nessa tomada de decisão por qual tecnologia vai ser utilizada ou não. E aí, como é que... Tu deu um bom exemplo ali de vetor para conseguir crescer, assim, mas como tu tem percebido, assim, uma boa estratégia para entrar no mercado, assim, para começar? Acho que tu deu um bom exemplo ali de ter um vetor, achar alguém que compre a tua solução inicialmente e consiga te levar para dentro ali daquele ecossistema. Então, por exemplo, o Moinhos deve ser um ecossistema ali de soluções, VTRP que tem o seu ecossistema. Então, das startups que tu olha, que tu vê performando bem, assim, quais foram as estratégias que elas utilizaram que tornaram a entrada delas no mercado não fácil, porque nunca é, mas um pouco, uma taxa de sucesso um pouco melhor. Tá. Pô, essa pergunta vale um Vale, podcast novo. vale uma Vamos boa ter que marcar, consultoria aí. vamos ter que marcar o segundo, né? Mas vamos lá. Eu vou reforçar a parte do vetor, eu acho que isso é Sim. importante. Não tentar solucionar todos os problemas de ninguém, porque isso não existe. Tá? Então, assim, achar um vetor que eu solucione bem. Uh, o KPI é sim um ponto interessante. Um sponsor forte dentro de qualquer instituição. A saúde, infelizmente, a gente não tem visto cases, e daqui a pouco me contradiz se eu estiver errado, mas tem sido muito difícil cases B2C. Uhum. Alavancando na saúde. Então, assim, para mim me parece um setor que vale mais a pena apostar no B2B, precisa ter caixa para queimar por um tempo, e geralmente o que acontece nesse cenário que eu pintei, assim, quem está começando, ciclo de venda longo, precisa de um sponsor forte, com o tempo essa pessoa começa daqui a pouco não se dedicar em tempo integral à startup, começa a fazer outras coisas juntos, porque Uhum. assim aquele ciclo está longo. E daí ele Sim. não está entendendo os ciclos da saúde, ele não está aprofundando a solução e ele vai se distanciando do mercado e a gente tem menos capital de risco rodando, então a gente vai vendo um esgotamento das soluções que estão no bootstrapping total ali, né, que estão trabalhando com né, um empreendedor tirando do próprio bolso, enfim. Então, infelizmente, é um cenário bastante desafiador, né, dentro da saúde, Sim. mas pegando um pouco desse vetor, entendendo muito da saúde, entendimentos superficiais vão fazer as soluções serem superficiais. Então, quem eu tenho visto dando sucesso hoje são profissionais que entendem muito da saúde, entendem muito de mercado da saúde também, para saber em qual fator eles vão atuar e como que eles vão entregar resultado. Eu nunca vi nenhuma startup da saúde vender por LP. Então, assim, é uma venda consultiva, tem uma camada de serviço e tem uma camada de customização. Então, assim, soluções que são mais, vou chamar de white label, mas soluções que são mais adaptáveis ao cenário de cada uma, que não coloquem tanto em risco dados de paciente, enfim. Então, assim, é segurança, é premissa. Né? Então, ter esse cuidado, enfim, e que consigam atuar realmente em áreas que sejam comprováveis, né, de alguma forma, retorno. Então, infelizmente, questões que falam mais de qualidade, segurança, no momento de mercado super complexo que a gente está,
acaba sendo vista essa solução como custo. E se essa solução, logo no começo, ela já começar a ser enxergada como custo e não como um investimento, a tendência é que ela não avance para a segunda reunião é muito grande. Então, achar um vetor que tenha retorno e que de alguma forma faça sentido também para quem estiver contratando. Uhum. Achei um ponto legal ali que tu falou, e hoje de manhã eu estava numa reunião com uma startup e nós comentávamos sobre isso ainda, né? Que todo o cliente enterprise normalmente tem uma camada de serviço e tem uma camada de customização. E os atores de saúde normalmente são, né, operadoras, assim, por mais que ela seja pequena, mas ela está num ecossistema muito grande, ela precisa um pouco disso, né? E no passado, assim, eu conversei com um founder, assim, muito bom, que passou aqui pelo Vibe, e ele comentou comigo, assim, Rafa, uma das coisas que eu me arrependo, assim, é de não ter trabalhado um pouco melhor a questão da customização desde o início. Porque eu deixei depois de fechar fica caro, alguns clientes, porque eu fiquei muito naquela coisa da startup, assim, não, tem que ser um produto repetível, escalável, o que funciona para um tem que funcionar para todos os outros, então eu só vou construir alguma coisa aqui no roadmap de desenvolvimento se isso for ser utilizado por todos os outros. E na prática ele disse, não, cara, pô, podia ter fechado um bom contrato ali que me daria fôlego para continuar construindo a solução, customizando alguma coisa que era específico da jornada. É claro que a gente gostaria que todas as operadoras de saúde utilizassem o mesmo sistema e utilizassem as mesmas jornadas para que a solução fosse repetível e escalável na essência, assim, sabe? Que eu instalo numa e todas as outras usam os mesmos sistemas, então eu posso instalar. Mas essas complexidades, um pouco que o Thomas fala, se refletem ali. Então, estar um pouco mais aberto para essa customização talvez seja um ponto importante no início. Não aquela coisa de sair fazendo tudo que te pedem, né? Não é isso, pelo amor de Deus. É trabalhar essa questão, eu precisava um dash diferente, precisava um quadro diferente, eu precisava enxergar isso aqui diferente. Tu não tá revendo tudo que tu faz, não tá dizendo assim, bate na porta da outra sala, tu pode fazer para mim um negócio aqui também, já que tu tá... Não é isso. Sim, né? Não é uma software house, mas entender que existe um meio termo entre, vamos chamar de customizável by design, assim, precisa ter alguma coisa ali que seja adequado, né? A gente sabe, todos os hospitais, tem 7 mil hospitais, provavelmente cada um dos 7 mil hospitais tem uma forma de mensurar taxa de ocupação. Exemplo, né, banal, Sim. assim, mas tipo assim, tem formas diferentes de fazer um cálculo, para ver assim, então assim, não subestima a complexidade, vou voltar nesse ponto de novo, não subestima a complexidade, é óbvio que a gente busca aquela coisa, tipo, ser o mais escalável possível, ser o mais replicável possível, mas por vezes vai perder cliente, se tu te abraçar muito na tese do ser replicável, escalável e não customizável, tu vai perder cliente. Né? Porque infelizmente a saúde ainda não tem a maturidade de entender que existe um SAP da saúde e melhores práticas que funcionam para o mercado como um todo, né? Então, cara, o mercado tem suas peculiaridades, os hospitais têm suas peculiaridades, garanto que as Unimedes, entre as próprias Unimedes, todas elas usando TASVI, daqui a pouco vão ter processos que são diferentes, tanto na contratação quanto na autorização, etc. Então, entender que vai ter que ter uma parte maleável do processo ali é fundamental, por mais que nem que seja um 70-30, né? 70% é padronizado, 30% eu faço, porque eu não perco o meu core, eu continuo trabalhando numa dor específica. Isso aí. E eu acho que o outro ponto, a gente falou de customização, a parte da camada de serviço, que a gente comentou aqui em alguns momentos, que alguns vão precisar, eu não vou fazer isso. Não vou contratar enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, para fazer. Então, ache um parceiro muito bom, que tu confia e que pode entregar aquilo. Porque talvez tu não vai querer entregar, e aí quando tu chega lá no cliente, vai dizer assim, eu faço isso e isso, e aí tu procura o teu parceiro ideal lá da enfermagem para fazer os contatos e tal. Cara, tu tá me trazendo mais trabalho, eu tô te contratando para me resolver esse problema, não tô te contratando para agora ter mais um contrato para assinar, para fazer due diligence, para organizar tudo. Então, chegar com a proposta já bem estruturada, dentro de um preço adequado, que a gente sabe. Então, às vezes, o que me parece, em alguns casos, talvez seja um pouco duro nessa minha frase agora, mas assim, o preço tá errado porque tu não entendeu o processo. Tu não entendeu a realidade de quem está do outro lado. E assim, qualquer processo de venda, a primeira coisa que o vendedor precisa saber é
poxa, como é que está o outro lado? Ele tem dinheiro para pagar isso aqui? Quanto está sobrando? Da onde ele pode tirar um dinheiro para me pagar? Então, vai ser da economia que eu vou fazer, vai ser do aumento de vendas que ele vai ter por conta de ter esse meu serviço agora. Então, esse dever de casa também, assim, de se aprofundar na realidade que o outro lado está vivendo, para mim é um ponto importante também que precisa ser bem cuidado na hora que a gente está pensando em estratégias para entrar no mercado depois que a gente desenvolver uma solução que a gente acredita que seja boa e importante, né? Legal, legal. Não, acho que é isso. Já temos uns 3 slides do pitch que eu acho que a gente tem, né? O primeiro vai ser o KPI, o segundo deles vai ser como é que é o meu vetor de entrada e para depois ter um roadmap de crescimento. E o terceiro deles é isso, né? Como é que eu gero retorno? Da onde que vai vir o dinheiro que tu vai me pagar, né? Eu acho que essa seria a melhor lâmina que a gente poderia ter no final de um pitch. E esse dinheiro que eu vou te cobrar, ele vai se pagar 4 vezes porque eu vou atuar nesse e fazer um tema de casa, né, Rafa? Vamos lá, saber quantos leitos tem um hospital, qual é o tempo médio de giro dos leitos daquele hospital. Então, eu vou trabalhar deshospitalização. Beleza, deshospitalização não é uma coisa tão simples, mas como é que tu trabalha, né? Onde é que tu vai entregar? Em quais dos vetores tu vai atuar? Eu acho que respondendo isso, ele facilita a vida do próprio gestor, que depois vai ter que defender internamente o avanço junto aos comitês, junto aos demais executivos, junto à área que vai ter uma alteração no seu processo, e se me permite, tem que ter muito cuidado para não gerar mais trabalho para os times, né? A área da saúde vem num momento vou chamar de quase que de estagnação da capacidade de aumento da carga de trabalho. Então, assim, é um volume muito alto de trabalho em todos os profissionais da saúde. Então, assim, desafogar um pouco desse profissional também é super importante. Tem que cadastrar em 2 sistemas, tem que acessar o prontuário num e postar no outro, tem que preencher o nome da pessoa em 2 lugares. Repensa. Não consegue integrar com RP, repensa. Precisa escrever dentro do banco de dados, não somente consumir esses dados, então tu pode estar mexendo daqui a pouco com os dados de paciente, repensa. Ou seja muito maduro na hora de apresentar propostas que interferem em algum desses pontos. Não, é importante, importante. E aí, assim, só para a gente também não deixar esse tema, assim, até eu botei assim, poxa, como construir um diferencial competitivo real na saúde sem cair naquele discurso que, isso aqui vai melhorar a experiência do paciente, que assim, coisa mais genérica do mundo, né? Porque para mim melhorar a experiência do paciente é resolver rápido o meu problema. Se tem balinha, se tem água gelada, se não... Então, assim, o que é melhorar a experiência do paciente, né? Eu não estou indo num hotel quando eu estou indo pro hospital. Eu quero sair o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo, não, mas aqui você tem flores no seu quarto e olha que lindo, olha que jornada incrível. Não, cara, me tira essas flores e me libera um dia antes, tô mais feliz, né? E ao mesmo tempo a gente tem percebido também muito assim, a frase começa, utilizamos inteligência artificial para xxxx, né? Então, assim como era alguns anos atrás, utilizamos blockchain para isso, utilizamos o metaverso para isso. A gente sabe do impacto da inteligência artificial, a gente não nega o impacto dele, mas tem muita solução que está se vendendo como IA que, cara, que não é, né? É uma linha de código ali, um se isso, faça aquilo, né? Não é uma coisa tão organizada assim. Então, para a gente conseguir ter um vetor de entrada, para a gente conseguir aumentar na QD, a gente precisa ter um diferencial competitivo real, assim, né? E como construir ele? Talvez a gente até vai repetir um pouco as nossas respostas aqui, né? Mas já se encaminhando para o fechamento, assim, como entender melhor qual um diferencial competitivo que deve ser explorado, né, pela solução que eu estou criando? Eu vou usar essa tua pergunta para aproveitar, então, uma fala que eu acho que a gente tem que adotar mais. Tecnologia não é diferencial competitivo, né? Então, eu acho que assim, se a gente vai falar de como construir um diferencial competitivo, eu diria que a gente pode começar por apresentar de forma clara e objetiva qual é a dor que aquela solução está trazendo. E a solução ou o diferencial, ele nunca vai partir da tecnologia. A tecnologia parece tão ultrapassado, parece que há 10 anos a gente super falava, né, que tecnologia é meio, não é fim, mas desde os advindos da inteligência artificial, parece que tecnologia voltou a ser inteligência artificial
E daí acontece os casos tipo Meta, né, que troca o nome da empresa acreditando que o futuro do universo está no metaverso e quando a gente vê, não se comprova. Então, na prática, assim, diferencial competitivo como uma solução, né, como uma proposição de solução de um problema real que traga retorno e não cair nesses neologismos de, eu uso blockchain, eu uso inteligência artificial, enfim. Pô, se tu usa e ele realmente melhor, é ótimo. Agora, processamento de dados em nuvem para inteligência artificial é caríssimo. Daqui a pouco eu estou pagando por uma solução super cara, e a minha visão hoje é isso. Se tu está usando inteligência artificial para algo que não precisa, daqui a pouco eu já desqualifico a solução, porque assim, daqui a pouco está construindo uma bazuca para matar uma formiga, né? Então, Uhum. assim, quem é que vai pagar pelo preço de um processamento caro em nuvem? É o cliente. Então, assim, eu estou pagando daqui a pouco por um super processamento de dados que não vai me ajudar a tomar uma decisão mais Que podia ser um qualificada. Excel, né? Porque, vamos aposentar o Excel, porque agora a gente pode usar IA para tudo. Cara, o Excel não custa nada, e processamento de IA custa. Então, assim, qual é o ganho que eu vou ter por fazer essa migração de tecnologia, né? Ele é Se tem várias exponencial. pessoas fazendo palitinho num papel e entrega super bem, por vezes é muito melhor do que uma IA que alucina ou uma IA que acaba transbordando para o cliente um custo desnecessário. E num setor cheio de ineficiência, a gente olhar para custo é uma palavra de ordem natural e comum em qualquer conversa, né? Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que essa coisa de. E eu concordo contigo, assim. Aparentemente a gente tinha superado a questão de que inovar não é tecnologia, inovar, né? Estávamos errados, Tecnologia será? é meio e tal. E agora isso parece voltou com muita força, sim, porque a gente está talvez dando um peso. E assim, zero de dúvidas, né? Assim, vamos só deixar o disclaimer aqui. A IA vai, cara, ela vai transformar muita coisa. Ela é assim, a gente nem sabe. Eu sei que eu não sei muito do que vai acontecer, de todas as possibilidades que ela ainda vai trazer, mas ela precisa ser olhada com cuidado, porque toda tecnologia nova que chega, tu aumenta as expectativas assim lá no infinito e depois vem aquela curva da desilusão, assim, opa, A gente achar o lugar pro que realmente vai formulário, ficar, né? volta pro não sei o quê, que aqui talvez fique mais interessante. Não, mas legal, acho que foi assim, pré-fechamento, uma boa discussão, e agora para a gente fechar até assim, cumprindo o nosso horário e também acho que a gente passou por vários pontos aqui super relevantes, super importantes, que deveriam fazer parte de qualquer mesa que está se discutindo novas soluções de saúde e talvez não só para os empreendedores, a gente deu aqui vários exemplos de empreendedores, mas deveria fazer parte também das mesas de inovação das empresas, das mesas de desenvolvimento, das mesas de roadmap, porque a gente sabe que também tem muitas operações de saúde, né? Sejam hospitais, operadoras, enfim, que estão desenvolvendo tecnologias que não estão conectadas lá com o que realmente é necessário. E aí despejam uma grana lá, entendendo que aquilo vai fazer um grande impacto, e quando vê o impacto é tão pequeno que, puxa vida, perdemos tempo, investimos recurso, talvez teria sido mais interessante, né, ter realocado isso, porque não olhou qual era o problema, qual que era o KPI que ia mexer, tudo que a gente falou até aqui, tá? Então, acho que assim, Thomas, até para a gente encaminhar, assim, se tu pudesse dar esse conselho, né, para alguém que está construindo um produto para o setor de saúde nesse momento, qual que seria o principal ponto de atenção que ele deveria ter tido? A gente falou vários aqui, se tu quiser recapitular eles né, para a gente fazer um fechamento com a recapitulação, ou se tu lembra de algum aqui que talvez a gente não tenha mencionado, para assim, o cara, pô, tô construindo, vou cuidar desde o dia um, esse ponto aqui que é o que pode, né, fazer a conta balançar ou não. Eu vou não me repetir ao que a gente já falou, acho que a gente deixou claro, né? Mas vamos bater nos KPIs, vetor de entrada, etc. Acho que tudo isso é super importante, ter um stakeholder forte. Mas acho que tem duas coisas que a gente não comentou e que eu queria deixar como um recado final.
Eu sou um fã daquela frase do John Doerr de que ideias não são nada, execução é tudo, né? Então, Sim. assim, executar mais, né? De ideias a saúde tem bastante, né? Mas como que eu executo? E eu não falo do executo do necessariamente como é que eu vou programar, mas como é que eu torno algo exequível? Como é que eu torno algo viável para esses players da saúde? Eu vou atender realmente um interesse de alguém que vai pagar essa conta? Então, eu acho que esse ponto de execução ele é bastante importante. E o segundo, e daí conversando um pouco aquilo que eu falei de que a saúde compra de uma forma diferente, a gente tem que observar, e acho que isso é fundamental, de que a gente precisa de soluções que já cheguem na sua V1 mais maduras. Porque soluções médio maduras para um setor no momento que a gente está é muito complexo. Então, Boa. assim, buscar um diamante um pouco mais lapidado. Não é um segmento que compra MVP. Não é um segmento que compra no teste AB. Não é um segmento que a gente testa, depois a gente vê. Não, é um segmento que já tem uma expectativa mais alta das soluções que chegam. Então, é um meio termo entre resolver uma dor específica de alguma forma replicável ou que tenha um roadmap dentro da própria instituição ou que seja replicável daqui a pouco em outros clientes, mas acho que é super importante, assim, uma execução mais bem feita, um MVP que não tenha tanta cara de MVP, que ele já esteja mais pronto, porque como são muitos stakeholders que vão interagir, então vamos pensar numa operadora ali, tu tem a própria operadora, tu tem o beneficiário, tu tem o médico, tu tem o associado, são múltiplos atores, tu tem a secretária do médico, no hospital tu ainda tem os interesses do hospital, do familiar. Então, assim, se ele vem muito cru, a tendência é que a gente não vai poder expor ele para o mercado, porque são muitos interesses e muitas pessoas que interagem nesse segmento. Não é uma relação 1 a 1. Então, nesse sentido, soluções mais prontas, um vetor de entrada claro, um roadmap de onde quer chegar, o KPI que vai ser atingido e como que vem esse dinheiro que a instituição, que a organização, que o hospital ou que o médico vai pagar, faz total sentido. Então a gente vê assim, a gente tem que facilitar a vida das pessoas e tudo isso sem dar mais, vou chamar de sem dar mais trabalho, mas na prática assim, sem adicionar mais um volume de trabalho numa área que hoje a gente já sabe que do dia a dia de um médico e das equipes, a gente deve estar falando aí que algo próximo a 30%, 40% do dia dele é burocracia, né? Então como é que a gente desburocratiza um pouco esse setor, gera resultado e ao mesmo tempo consegue ter uma porta de entrada, que a gente chamou de vetor, que nos permite expandir, né? Daqui a pouco a gente trabalhar para muitas das startups que a gente mentora e que eu acabo tendo contato, eu gosto muito mais de trabalhar o upsell dentro dessas soluções do que custo de aquisição. Né? Então, assim, às vezes é melhor tu trabalhar em upsell e ter novos braços de uma plataforma do que propriamente conseguir um novo cliente, justamente porque o ciclo de venda ele é muito longo. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa conversa, acho que foi super profunda, né? A gente trouxe uns pontos até um pouco mais nervosos que normalmente acontecem na área da saúde, mas é isso aí. Fica o convite para tu assistir os outros episódios que a gente tem aqui no Vibe Podcast. Cada 15 dias a gente traz um novo episódio. Sigam o Vibe nas redes sociais, né? vibeunimed.com.br, nosso site, @vibeunimed no Instagram, a gente compartilha vários conteúdos por lá. E aí você pode também ter o contato com a gente, conversar, a gente está sempre à disposição para trocar uma ideia em tudo que envolve inovação, saúde e empreendedorismo, tá bom? Nos vemos, até a próxima!